Pessoal, voltando aqui, agora nós vamos entrar na história natural da doença. A história natural da doença é o curso da doença desde o início até a sua resolução, na ausência de intervenção. Então, observem que a gente fala em natural, ou seja, a gente não tem nenhum tipo de intervenção médica para que o paciente, né, que está doente, melhore. Então, a gente tem apenas o momento que o paciente se infecta, a doença e a resolução dessa doença. Em outras palavras, é um modo próprio de evoluir que tem toda a doença ou processo quando se deixa seguir o seu próprio curso, ou seja, quando essa doença ela ocorre naturalmente sem nenhum tipo de intervenção. O processo se inicia com a exposição de um hospedeiro susceptível a um agente causal e termina com a sua recuperação, algum tipo de deficiência ou óbito. Em outro modelo relacionado à história natural da doença, assume-se que os casos clínicos da doença passam por uma fase pré-clínica detectável e que, na ausência de intervenção, a maioria dos casos pré-clínicos evoluem para a fase clínica. Os períodos de tempo de cada etapa são importantes para a detecção, triagem ou rastreamento e intervenção com medidas preventivas e terapêuticas sobre os fatores do agente, hospedeiro e ambiente. Então, lembrando que rastreamento e triagem, neste caso, podem ser a mesma coisa. Nem sempre são, mas neste caso que a gente está tratando aqui de história natural da doença, pode ser a mesma coisa. Aqui tem um vídeo explicando todos esses termos de uma forma mais detalhada, também desenhada, né? Então, talvez seja mais fácil para a gente conseguir entender melhor. Vamos lá? História natural da doença. Segundo o conceito de Levy e Clark, história natural da doença é o nome dado ao conjunto de processos interativos que compreendem as interrelações do meio ambiente, do susceptível e do agente, que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam um estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Cada parte da tríade contribui com sua especificidade. O agente pode ser físico, como por exemplo mecânicos, térmicos e radiação, ou podem ser químicos, como tóxicos e cáusticos, ou também biológicos, como vírus, bactérias, fungos e parasitos. No hospedeiro influenciam status imune, idade, sexo, raça, genética, resistência e nutrição. Já o ambiente, ele pode ser físico, biológico ou social, como por exemplo, qualidade do ar, condições de higiene, clima, densidade, conforto, interações sociais, instalações, temperatura, disponibilidade de alimento, entre outras coisas. Período pré-patogênico e período patogênico. O primeiro é a evolução das interrelações entre os agentes etiológicos da doença, o susceptível e fatores ambientais que estimulam o desenvolvimento da enfermidade até que se chegue à configuração favorável à instalação da doença. Aqui se tem a atuação da prevenção primária, como promoção de saúde e proteção específica. No período patogênico, a fase pré-clínica se dá após infecção, porém antes de se evidenciar os sinais e sintomas da doença. Quando eles se tornam evidentes, compõe-se a fase clínica, sendo ponto de partida para a procura por cuidados médicos, para o diagnóstico e assim iniciar o tratamento. Aqui é importante lembrar que no período patogênico entra a prevenção secundária e a terciária. Prevenção primária. Consiste na promoção de saúde composta pela adoção de medidas de ordem geral, como por exemplo, moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada, educação em todos os níveis, educação em saúde, higiene pessoal e do lar, atividade física regular e saneamento básico. Ainda há a proteção específica representada pelo uso de preservativos, proteção contra acidentes, imunização, saúde do trabalhador, uso de protetor solar, aconselhamento genético e controle de vetores e reservatórios. Prevenção secundária. É baseado no diagnóstico precoce,
onde se faz um inquérito para a descoberta de novos casos na comunidade, exames periódicos individuais para a detecção precoce de casos, isolamento para evitar a propagação de doenças e tratamento para evitar a progressão da doença. E também na limitação da incapacidade, no qual possui como objetivo evitar futuras complicações, sequelas e reduzir o risco de transmissão da doença. Prevenção terciária. Consiste na reabilitação do paciente, na redução da dependência familiar e social e também na melhoria da qualidade de vida do paciente. Prevenção quaternária. Almeja sintetizar de forma operacional e na linguagem médica vários critérios e propostas para o manejo do excesso de intervenções e medicalização, tanto diagnóstica quanto terapêutica. Ou seja, é a detecção de indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-los de novas intervenções médicas que são inapropriadas. Agora, para facilitar, vamos aplicar tudo isso em uma historinha. Romeu e Juliette Na Saúde e na Doença. Juliette e Romeu têm 5 anos, são vizinhos e eles gostam de brincar de amarelinha com os amigos da rua. Prevenção primária. Proteção específica. A mãe de Romeu é bastante cuidadosa e se atenta para manter o cartão de vacinas de seu filho atualizado. Esse fim de semana, eles foram ao postinho encontrar o Zé Gotinha para Romeu se prevenir contra a poliomielite. Pré-patogênese. Por outro lado, a mãe de Juliette trabalha o dia todo e não tem tempo de cuidar da casa ou da vacinação de sua filha. Quem cuida de Juliette é sua irmã mais velha de 11 anos, que não tem hábitos de higiene adequados para prevenir a transmissão de doenças, como por exemplo a poliomielite. A doença. A poliomielite é uma doença viral transmitida principalmente pelo contato oral-fecal ou oral-oral, sendo favorecida por más condições habitacionais e higiene precária, que é a situação vivenciada por Juliette. Prevenção secundária. Patogênese, fase clínica. Por esse motivo, Juliette adoeceu, contraiu a poliomielite e começou a ter febre, deficiência motora, dor de cabeça, dor muscular, mal-estar, dor de garganta e no corpo, vômitos, espasmos, diarreia e rigidez na nuca. Romeu ficou muito triste, pois Juliette não aparecia mais para eles brincarem juntos na rua. A mãe de Juliette percebeu que a criança não estava bem e procurou o auxílio médico no Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho. E no hospital foi confirmado o diagnóstico de poliomielite. Prevenção terciária, tratamento. Foi recomendado que Juliette usasse alguns medicamentos e ficasse em repouso para reduzir ao máximo a possibilidade de paralisia. Além disso, Juliette teria que viver em uma casa com melhores hábitos de higiene e água tratada para evitar fatores que favorecem a transmissão da doença. A partir disso, a mãe de Juliette pediu férias para cuidar dela e ensinar também a sua irmã a ter hábitos de higiene adequados. A mãe também cuidou para que Juliette tomasse todos os medicamentos de forma correta e ficasse em repouso absoluto para que melhorasse. Prevenção quaternária. Uma questão que não foi pensada são as consequências deste repouso, que trouxeram para Juliette problemas circulatórios e feridas no corpo. Retornando ao hospital, o médico recomendou que a mãe se atentasse para mudar a posição de Juliette algumas vezes na cama e usasse um colchão firme com apoio para os pés e a cabeça. Além disso, foi indicado um tratamento fisioterápico para que o quadro de Juliette não se agravasse. Como nessa história o tratamento de Juliette foi precoce, houve a cura sem sequelas, as feridas cicatrizaram e os problemas circulatórios se normalizaram. E assim, Juliette e Romeu voltaram a brincar de amarelinha na rua, felizes para sempre. Bom, para finalizar, nós vamos entrar no tema cadeia epidemiológica. Para entender as relações entre os diferentes elementos que levam ao aparecimento de uma doença transmissível, o esquema tradicional é a denominada cadeia epidemiológica, também conhecida como cadeia de infecção. Nós temos aqui esse esqueminha com 6 itens. Nós vamos destrinchar cada um desses itens nos próximos slides. Então, nós temos o agente causal específico, o reservatório,
a porta de saída do agente, modo de transmissão do agente, porta de entrada do novo hospedeiro e a susceptibilidade do hospedeiro. Agente causal. Um agente causal é um fator que está presente para a ocorrência de uma doença. De modo geral, um agente é considerado uma causa necessária, porém não suficiente para a produção da doença. É aquele esqueminha que nós vimos anteriormente, em que para ser causa suficiente, a gente precisa de alguns outros fatores que não seja apenas o agente causal, o agente etiológico. Então, é isso que está falando aqui nesse primeiro item. Os agentes podem ser divididos em biológicos e não biológicos. Os agentes biológicos são organismos vivos capazes de causar uma infecção ou doença no ser humano e nos animais. As espécies que ocasionam doença humana são denominados patogênicos. Entre os agentes não biológicos encontram-se os químicos e físicos. No vídeo, a autora do vídeo, né, ela explicou um pouquinho a respeito dessas questões relacionadas aos agentes causais, que eles podem ser biológicos ou não biológicos, e entre os não biológicos nós temos os químicos e os físicos. Bom, aqui são alguns exemplos desses agentes causais. Nós temos os biológicos, então nós podemos ter artrópodes, metazoários, protozoários, fungos, micoplasmas, clamídias, rickétsias, bactérias, vírus e príons. E nós temos os não biológicos, os químicos e físicos. Em relação aos químicos, nós temos os pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos industriais, e os físicos, força mecânica, calor, luz, radiações e ruído. Propriedades dos agentes biológicos. As propriedades dos agentes biológicos são as que se referem à sua perpetuação como espécie, as que regem o tipo de contato com o hospedeiro humano e as que determinam a produção da doença a partir deste contato. Também tem grande importância epidemiológica certas características úteis para a classificação e identificação dos agentes específicos. As propriedades intrínsecas dos micro-organismos são a composição química e a morfologia, tamanho, forma e estrutura desses micro-organismos. Uma característica dos agentes microbianos relacionada com o hospedeiro é a habilidade de induzir imunidade específica. Já falando sobre imunologia com vocês, sei que vocês estão doidos para ter essa disciplina, que também é denominada antigenicidade ou imunogenicidade. Os agentes podem diferir no que diz respeito à quantidade de antígeno produzido durante uma infecção. O lugar de multiplicação do agente e o grau de disseminação no hospedeiro são também fatores importantes. Então, como assim? Vamos usar aqui dois exemplos. Então, a gente tem aqui vírus influenza e o vírus do sarampo e da febre amarela, por exemplo. Então, no vírus influenza, ele se multiplica somente nas células epiteliais que recobrem a árvore traqueobronquial. Ou seja, ele induz uma imunidade mais passageira, uma imunidade que não é tão duradoura. Por esse motivo que a gente precisa se vacinar contra a gripe todos os anos, né? E nós também, além, claro, não é só esse fator, além, claro, da taxa de mutação elevada do vírus influenza. Não é só essa questão relacionada ao local de multiplicação. São dois fatores, ou até mais, né? Mas esses dois fatores são muito importantes. Então, como a taxa de mutação do vírus influenza é muito alta, a gente precisa sempre estar se revacinando contra o vírus da gripe. E também a outra questão é que ele se multiplica apenas nas células epiteliais que recobrem essa árvore traqueobronquial. Então, são dois fatores que fazem com que a imunidade não seja tão duradoura, que a gente precise se vacinar todos os anos. Em contrapartida, a gente tem o vírus do sarampo e da febre amarela, que são vírus disseminados através da corrente sanguínea e multiplicam-se em numerosas partes do corpo. Então, não é só em uma região do corpo, como o vírus influenza, mas o vírus do sarampo e da febre amarela, eles são disseminados na corrente sanguínea, então eles vão se multiplicar em numerosas partes do corpo. Então,
A imunidade, nesse caso, ela vai ser muito mais duradoura, por isso mesmo que a gente não precisa ficar se revacinando todos os anos com a vacina de sarampo e a vacina da febre amarela, porque essa imunidade ela vai ser muito mais duradoura em relação à imunidade provocada pela vacina do vírus da gripe. Então, a imunidade é muito mais efetiva e mais duradoura no caso do vírus do sarampo e também da febre amarela. Eu falei aqui a questão da vacinação, mas também a pessoa que tem a doença uma vez, ela também adquire imunidade, né? Não sei se vocês sabem disso, mas vocês vão aprender na disciplina de imunologia, que são as duas formas da gente adquirir uma imunidade, né? Pode ser uma imunidade ativa ou uma imunidade passiva. Então, o que acontece? Nesse caso que às vezes a gente pode ter a doença, ela também a gente também adquire uma imunidade. Por exemplo, aqui também, no caso de ter a doença, a gente também vê uma imunidade muito mais duradoura, muito mais efetiva nos casos do vírus do sarampo e da febre amarela em relação ao vírus influenza. Porque por mais que a gente tenha gripe, né, por exemplo, esse ano eu gripei, não significa que no ano que vem eu não vou gripar. Então, no ano que vem eu tenho a possibilidade de ter gripe novamente. Por esses dois fatores, né? Por conta do local de multiplicação do vírus e também por conta do número de mutações, da quantidade de mutação que esse vírus sofre, diferentemente do vírus do sarampo e da febre amarela. Outra propriedade importante do agente é a sua vulnerabilidade ao ambiente, às substâncias químicas, agentes físicos e terapêuticos. As populações, que nós chamamos de cepas, de espécies microbianas estão sujeitas a mudanças imprevisíveis, o que leva à seleção natural de suas formas, seja por mutação ou por mudanças nos equilíbrios da população microbiana, que podem sobreviver e as quais com frequência resultam em cepas resistentes aos medicamentos, que é um grande problema que a gente já comentou nessa aula. Hospedeiro é uma pessoa ou animal vivo, incluindo aves e os artrópodes, que em circunstâncias naturais permitem a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso. A entrada do agente, seja ele biológico ou não, no hospedeiro inicia o processo de infecção ou o período de latência nas doenças não transmissíveis. Infecção é a entrada, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo de uma pessoa ou animal. Somente a presença de agentes infecciosos vivos nas superfícies do corpo ou em peças de roupas de vestir, brinquedos ou outros objetos inanimados, ou substâncias como água, leite ou alimentos não constituem infecção, senão contaminação dessas superfícies. Nós já comentamos a respeito disso também, né? A importância das superfícies nessa contaminação. O desenvolvimento sobre o corpo de agentes patogênicos, por exemplo, piolhos, chama-se infestação. Por exemplo, quando uma criança tem muitos piolhos, né, na cabeça, a gente chama infestação de piolhos e não infecção. Porque toda vez que a gente tem o agente etiológico sob o corpo, né, não dentro do corpo, a gente chama de infestação e não infecção. Infecção é apenas quando esse agente está dentro do corpo. Infectividade é a capacidade do agente infeccioso de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um hospedeiro. A medida básica de infectividade é o número mínimo de partículas infecciosas que são necessárias para produzir uma infecção, que é o que nós chamamos de dose infectante mínima. Para um agente microbiano determinado, esse número pode variar muito de um hospedeiro para outro e dentro de uma mesma espécie, de acordo com a porta de entrada, a idade e outras características do hospedeiro. As comparações exatas e diretas de infectividade, em geral, podem ser feitas somente em animais, sob condições laboratoriais. Patogenicidade. A patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em pessoas infectadas. Ou seja, nem sempre
um agente etiológico, um agente infeccioso vai produzir doença em uma pessoa. Por quê? Pode ser que esse agente não tenha uma patogenicidade importante que chega a produzir doença na pessoa infectada. Então, a capacidade de produzir doenças depende de uma variedade de fatores, tais como a rapidez e o grau do dano tissular, ou seja, grau do dano tecidual causado pela multiplicação do agente, e o fato de que esse possa produzir uma toxina específica, como fazem os bacilos da febre tifoide e do tétano. No entanto, qualquer que seja o mecanismo para a produção da doença, a medida da patogenicidade é simplesmente a proporção de sujeitos infectados que desenvolvem a doença. Então, é bastante similar à infectividade. Também se pode estabelecer graus de patogenicidade. Então, a capacidade dos agentes dos agentes para infectar e produzir doenças nos seres humanos depende também da susceptibilidade do hospedeiro, que nós comentamos. É muito importante que o hospedeiro seja susceptível. Então, nem todas as pessoas igualmente expostas a um agente infeccioso serão infectadas, porque em algumas vezes esse hospedeiro ele precisa ter uma característica importante para que ele seja susceptível e para que ele seja, então, infectado. Das infectadas, algumas não apresentam sintomas nem sinais clínicos no curso da infecção. É o que nós chamamos de infecção inaparente ou subclínica. Nós temos visto muito isso no caso da Covid-19. Tem pessoas que se infectam com o coronavírus e não apresentam sintomas. Então, é aqueles casos que nós chamamos de casos subclínicos, que é infecção inaparente, que são os casos mais perigosos, né? Que são as pessoas que estão contaminadas, não sabem que estão contaminadas e podem passar a infecção para outras pessoas. Então, é importante que a gente identifique essas infecções inaparentes. E no caso de uma pandemia, como o caso do coronavírus, é ainda mais importante que a gente identifique isso. E a gente faz isso com testes. E não sei se vocês têm acompanhado nos jornais, o Brasil tem testado muito pouco, então realmente a gente não sabe quantas pessoas nós temos infectadas. Os casos estão totalmente subnotificados, a gente já tem certeza disso. Minas Gerais é um dos lugares que menos testa, acho que está atrás só do Rio de Janeiro. Então nós temos muitos casos subnotificados. Acredita-se que em Minas, pelo menos, o número seja até 10 vezes maior do que passado, né, pela Secretaria pela Secretaria de Saúde. Então, isso é muito, muito grave, porque a gente não sabe quem está infectado, as próprias pessoas não sabem que estão, né, infectadas e estão transmitindo isso cada vez mais. Enquanto que nós temos outras doenças que apresentam, enquanto nós temos outras pessoas que apresentam sintomas, infecção aparente ou clínica, podendo ser também de duração e grau variáveis. Então, também na questão da Covid-19, a gente vê que pessoas que têm sintomas muito leves e melhoram rapidamente, até pessoas que vêm a óbito, mesmo com tratamento médico, mesmo na UTI, com ventiladores mecânicos, elas vêm a óbito. Então, vai depender muito do hospedeiro, desse hospedeiro susceptível, e depende de várias coisas que no caso da Covid-19 a gente ainda não tem tanta certeza, porque é uma doença nova que ninguém sabe muito a respeito dela, e por isso tem se feito muitas pesquisas, né, relacionadas a ela, mas o que a gente sabe é que tem vários fatores aí que influenciam uma doença inaparente, uma doença leve e uma doença grave que leva a óbito. Então, a importância e a intensidade de uma infecção aparente é medida em termos de sua morbidade e letalidade. Então, a gente vê falando muito a respeito de morbidade e letalidade quando os jornalistas, né, os apresentadores vão falar a respeito
do coronavírus e a gente vê que existe uma diferença de país para país e muitas vezes até de região para região dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo estado. Infecção inaparente é a presença de um agente infeccioso em um hospedeiro sem que apareçam sinais ou sintomas clínicos manifestos. Só podem ser identificados por métodos de laboratório ou pela manifestação de reatividade positiva nos testes cutâneos específicos. Então, aqui a gente pode falar também em infecção subclínica, assintomática ou oculta, que a gente acabou de falar. A medida da virulência é o número de casos graves e fatais em proporção ao número total de casos aparentes. Então, a virulência é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais. Então, o quão virulento aquele agente é. Importante falar que muitas pessoas confundem quando a gente fala de virulência, não é só em relação ao vírus, apesar, né, de lembrar bastante a respeito de vírus, mas não é só vírus. Virulência é de qualquer agente infeccioso, podendo ser vírus, bactéria, fungo, prion, qualquer coisa. A virulência é a capacidade deste agente infeccioso produzir casos graves e fatais. Então, o quão virulento aquele agente infeccioso é, o quão ele infecta e provoca casos graves. Então, a letalidade é uma característica frequentemente usada para descrever a gravidade de uma epidemia. Por isso que eu falei com vocês. No caso do coronavírus, a gente fala muito em letalidade, porque ela é uma característica muito importante para descrever a gravidade de uma epidemia, e no caso do coronavírus, de uma pandemia. E como a letalidade ela é alta em algumas regiões, a gente vê essas medidas de quarentena sendo adotadas, né? As pessoas tentando se proteger, porque a gente ainda não sabe quem que morre e quem não morre. Então, pelo sim, pelo não, é melhor que a gente se proteja, né? A medida da letalidade é o número de casos fatais em proporção ao número total de casos aparentes, ou seja, aqueles que são diagnosticados, porque os que não são diagnosticados a gente não pode prever, né? Usá-los nessa conta, porque a gente não sabe que eles existem neste mesmo período. Então, a letalidade é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos fatais. Então, enquanto a virulência, a gente tem a capacidade dos agentes infecciosos produzir casos graves e fatais, ou seja, na virulência a gente coloca os casos graves também. A letalidade é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos fatais. Então, a gente considera apenas aqueles pacientes que vieram a óbito. E aqui tem algumas continhas, não é para assustar, é só para mostrar para vocês que elas existem. E é interessante, não é nada difícil. É só essa relação entre patogenicidade, virulência e letalidade. Então, a gente começa lá em patogenicidade, que a gente vai considerar todos os casos da doença. Todos os casos que são aparentes, né? Casos de doença aparente. Por quê? Para que o caso seja notificado, para que ele seja colocado, né, nos dados da Secretaria de Saúde, é preciso que a pessoa apresente sintomas, faça o teste e dê positivo. Então, aqui a gente vai colocar todos os casos, desde aqueles que são muito leves até os casos que vieram a óbito, dividido pelo total de infectados. Ou seja, no caso do coronavírus, isso tem sido muito realizado. Tem sido feitos testes até mesmo em pessoas que não têm sintomas. Por exemplo, profissionais da saúde, para ver se essas pessoas já podem voltar ao trabalho. Empresas, às vezes empresas menores, né, que as pessoas conseguem comprar, que os diretores conseguem comprar esses testes, às vezes tem 10, 20 pessoas infectadas e eles querem saber se tem mais pessoas infectadas que realmente aquelas pessoas que apresentaram sintomas. Então, também faz testagem em todo mundo. Então, é justamente isso. Eu vou pegar todos aqueles casos das pessoas com sintomas, sejam sintomas leves, sintomas graves ou óbitos, e dividir pelo total de infectados.
ou seja, até mesmo aqueles casos subclínicos, né, inaparentes, que são as pessoas que não tiveram nenhuma sintomatologia. Bom, virulência. Eu vou pegar os casos graves e fatais, lembrando que é isso que eu coloco nessa continha, casos graves e fatais, e dividir pelo total de casos aparentes, desconsiderando aqueles infectados que não tiveram nenhum sintoma, né? São os casos subclínicos. Então, na virulência, eu pego casos graves e fatais, divido pelo total de casos aparentes. E a letalidade, eu pego apenas os casos fatais, desconsidero os casos graves, porque aqui eu quero saber qual é a letalidade da doença, qual é a proporção de óbitos que aquele agente infeccioso consegue provocar, e divido, então eu pego, né, esses casos fatais e divido pelo total de casos aparentes também, desconsiderando aqueles casos subclínicos. Então, pessoal, deixa eu ver, era isso. Na semana que vem a gente continua esse assunto. Tem mais uma parte desse tema de epidemiologia ambiental que eu quero comentar com vocês. A gente continua na próxima aula. Estudem bastante esses termos que eu coloquei para vocês nessa aula de hoje. Vai ser muito importante. Vocês vão usar isso agora o resto da vida de vocês, não é só aqui em saúde ambiental. Quando a gente fala de saúde e doença, né, dessa relação saúde e doença, principalmente dentro de epidemiologia, a gente fala o tempo inteiro, a gente utiliza muito esses termos o tempo todo, então aproveitem que vocês já estão sendo introduzidos a esses termos e estudem bastante. Vou passar um material para vocês com esses termos também, de onde eu tirei, né, esse material para passar para vocês, que é esse que está aí na referência. Para vocês darem mais uma olhada, estudarem o que não deu para colocar aqui no slide. Tem alguns exemplos, tem alguns exercícios também interessantes nesse material, tá bom? E até a próxima!